sejam todos bem-vindos à nossa segunda edição do Game Showcase da equipa 4DP. Meu nome é Julia Andrade. Eu sou o Pedro Mia e hoje vamos falar vamos dar continuação ao nosso trabalho. Se o primeiro nível de entrada já foi espetacular, imagino que o segundo nível vai ser surreal. Hoje vamos apresentar novas versões, histórias reescritas e mundos que evoluíram. Até porque, na 4DP, evoluir faz parte do jogo. Antes de continuar, gostaria de agradecer a presença dos familiares e também do Sr. Lino, Carlos Adelino, e também do Sr. Luiz Santos, da Open Quest. Obrigado. Começamos com um jogo que já nos prendeu na primeira edição. Agora, Runner of Death retorna com uma nova floresta, um labirinto completo e um monstro que vai te caçar no labirinto. O labirinto é um teste à tua coragem. E no fim, se não for rápido o suficiente, o monstro está à tua espera e ele não perdoa. Peggy 12. Boa tarde a todos, eu sou o Martim e vamos começar então a nossa apresentação do Runner of Death. Vou falar sobre o nosso progresso do nosso jogo, desde o último Skill Labs até agora. Na nossa primeira versão tínhamos um labirinto incompleto, sem grandes paredes e a programação não estava muito bem feita. Tínhamos os monstros a passar pelas paredes, era algo ainda incompleto. Agora temos o labirinto finalizado, com as paredes feitas e a programação também bem feita. Agora a nossa vila e floresta, no início não tinha vida, não tinha casas, não tinha assim árvores por completo e agora está completamente finalizada, com vários NPCs também para que possam interagir. E será mais ou menos o nosso lobby para a espera do jogo. Agora também, na primeira versão, nós não tínhamos nenhum monstro e fomos desenvolvendo até agora, que está completamente feito. E também as suas mecânicas também estão feitas, que vou explicar um bocadinho mais ou menos como é que funciona. Temos o nosso modo de caça e o modo de procura, que funciona com um raio que o jogador tem, que o jogador, ele, quando está num raio o monstro, ele começa a atacar e é à procura de nós. Mas se não estiver dentro desse raio, ele vai estar à procura e será inofensivo, não nos irá atacar durante o labirinto. E também, por fim, mudámos a nossa vila e o labirinto para dois planos diferentes para que possamos ter uma melhor otimização do nosso jogo e possa ser um jogo mais leve e melhor. Agora irei passar a palavra ao meu colega Bernardo. Boa tarde. Agora eu vou aprofundar mais sobre o labirinto, onde o labirinto tem 100 hectares de tamanho do volume, que é 100 mil metros quadrados. Para vocês terem uma noção quão grande é, esse tamanho todo dá 142 campos de futebol, é muito grande. E dentro desse labirinto tem 7 zonas, onde cada uma delas são únicas e tem suas mecânicas únicas. Por exemplo, a seção 7 é uma seção muito igual ao labirinto, só que ela, quando o jogador pisa nela, ele começa a ter visão curva e perde a possibilidade de ligar a sua luz.
Contrapartida da seção 4, que tem um tema mais florestal e tal, tem também o seu próprio monstro dentro da seção. Agora vamos falar mais sobre a vila em si, que o Miriam vai falar mais sobre. No nosso jogo, são divididos em 3 construções: a vila, a fazenda e a plantação. A nossa vila, essa que está passando logo aí, ela é mais focada para o lado medieval. A fazenda fica logo à esquerda, já vai mostrar aí para vocês verem. Vai ser onde o personagem pode plantar, ganhar XP e também coletar objetos para o desenvolvimento dentro do jogo. E além disso, temos as zonas de plantação. Plantação para fazenda, mas não é nessa área. É mais para frente. Vai logo ali aparecer, quando vocês verem ali o catavento, é logo ali naquela parte. Falando mais sobre os monstros, por enquanto temos 2 monstros funcionando com as mecânicas de todas prontas. O primeiro monstro que está aparecendo no vídeo, o Martin já falou mais sobre, então não vou adicionar mais. Mas vou falar sobre um monstro que não está no trailer, que ele tem uma velocidade de 1,6 por cada minuto de aparecer. Só que, diferente desse monstro que chega e mata, o monstro que não apareceu, ele dá mais um debuff quando ele aparece. Por exemplo, se o monstro aparece, o jogador fica com 50% menos de velocidade, a sua visão fica turva e ele fica sem qualquer audição, fazendo mais difícil para o jogador navegar o labirinto. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o nosso cronograma e lançamentos futuros. Bom, aqui nós temos um cronograma que dá para ver algumas coisas que já estão completas no jogo e outras que ainda falta completar até o nosso lançamento em alguma plataforma. Bom, nós já temos a conclusão da vila e do labirinto completas, como vocês puderam ver nos vídeos, a adição de mobs e NPCs e o desenvolvimento completo dos monstros. Também e a finalização da floresta e da vila. Algumas coisas que faltam mais é a introdução dos animais e da mecânica, assim como vão ser colocadas as mecânicas de caça e pesca, mas nós temos que ter os animais. A conclusão das mecânicas gerais do jogo, tanto de ataque, quanto de defesa, quanto as mecânicas de caça e pesca, e a conclusão do guião e do enredo do jogo. E, finalmente, depois de concluirmos tudo isso, nós vamos chegar à publicação da primeira versão do jogo em alguma plataforma de jogos. E agora, aqui nós temos algumas das redes sociais, que é a Twitch, o YouTube e o Instagram, para vocês acompanhar o desenvolvimento do jogo e o lançamento do jogo. Obrigada. O Cotidiano é um filme de terror e se a porta que ouves bater for da tua mente. Paul nos leva a um psicológico, ao íntimo e a um grito silencioso de um jovem ucraniano refugiado. O terror aqui não são só os monstros, e sim as memórias que o assombram.
Boa tarde a todos. Hoje venho aqui apresentar o jogo OFF, mais uma vez para primeiro que tudo, uma pergunta aqui para toda a gente. Estão prontos para abrir a porta? Depois de apresentar os nossos colegas de trabalho, vou falar um bocado acerca da sinopse e do que trata o jogo. Basicamente, o jogo é acerca de baseado num pensamento que eu tive, como já tinha dito, e pronto, é acerca de um rapaz ucraniano de 14 anos. Ele fugiu do seu país por causa da guerra, juntamente com o seu irmão mais velho, e pronto. Ele fugiu com o seu irmão por causa da guerra e os seus pais morreram. Então ele ficou mais com traumas, doenças mentais, problemas psicológicos, e é praticamente o jogo é uma luta constante contra aqueles problemas, só que eles são simbolizados com monstros. Então o jogo é uma luta constante contra aqueles traumas e são 7 níveis, ou seja, 7 pesadelos, e todo será pronto, resolvendo enigmas, uma coleção de objetos e assim, ultrapassando cada nível até chegar ao final. O jogo vai ser dividido em 7 capítulos, portanto, vão ser 7 jogos, ou seja, que dá para ir fazendo uma empresa, fazer pronto, recordar muito pressuposto para ir fazendo o jogo mediante o longo dos anos. Agora eu vou passar aqui a palavra para o meu colega que vai falar mais acerca da mensagem do jogo. Olá a todos. Eu sou... Oh, malta, consegue saber aí atrás? Pronto, então não tem necessidade. Eu vou falar um bocadinho sobre acerca do jogo. Como o meu colega disse, eu sou Pedro Cunha, mais conhecido como Tio Cunhaque na internet. Para quem não conhece, é a vida. Acontece. Eu vou falar um bocadinho sobre a mensagem do jogo. Essencialmente, a história do nosso jogo foca-se em sensibilizar as pessoas sobre esta guerra que estamos a ter sobre a Ucrânia e a Rússia. E eu faço uma pergunta muito simples. Quantos de vocês, no lugar do nosso protagonista, teriam os mesmos traumas e problemas que ele tem? Podem levantar a mão. Pessoal, ter jogado Fortnite não é ter ido à guerra, está bem? Só para saber. E para não entender. Acima de tudo, eu vejo também o nosso jogo como uma crítica àquilo que é as guerras. Porque em pleno século XXI, no ano 2025, existirem guerras para mim é injusto e até que ponto inadmissível e vergonhoso. Porque é algo que pessoas morrerem, inocentes morrerem, por poder e fama e, acima de tudo, por dinheiro, porque é sempre um investimento e, a partir de tudo, há sempre alguém pressuposto a fazer esse mal. Porque se não houvesse pessoas que tivessem o mal no coração, também não existia quem os apoiasse. E eu creio que esta é a grande mensagem do nosso jogo. Passo a minha palavra ao meu colega Isala. Agora vamos começar com um dos temas mais importantes deste projeto, que é a criação de níveis. A criação de níveis não é somente design, é narrativa emocional. Cada um dos níveis que aqui temos, ele reflete o estado mental do nosso protagonista.
e também com o cenário e o ambiente que o protagonista está a viver, mostra os seus medos, os seus traumas e também a sua evolução. Cada um dos níveis tem como fim sumergir aos nossos jogadores, para que assim ele ajude ao nosso protagonista, o qual tem traumas, tem medo, tem sentimentos oscuros, que assim nós vamos poder ajudar a ele em cada um dos pesadelos e também em cada um dos problemas que cada nível tem. Agora vou falar aqui um bocado das mecânicas que tem os níveis. Basicamente, na parte dos níveis vai ter um milhão, um antagonista que vai perseguir, uma perseguição durante todo o mapa, durante todo o jogo. E durante estás a ser perseguido, tens que procurar as chaves, os objetos que precisas para poder escapar, para despertar daquele pesadelo. E parte daí também é um milhão, que representa também aquelas pesadelas que o milhão tem. Parte das mecânicas também temos a parte da iluminação, porque mientras mais o milhão está mais perto de você, o nível fica mais escuro e é mais difícil ver as coisas que o protagonista precisa para poder escapar. Também está o rango de aproximação do milhão, que também tem um range que se aproxima a você, que sempre sabe todo o tempo sabe onde o protagonista está. Temos também aquela parte de uns puzzles, porque para passar um nível não é só apanhar os objetos, também tem uma resolução, também tens que pensar para poder passar os níveis. Tem muitos puzzles dentro de todos os níveis. Por exemplo, no nível 1 tem a casa do protagonista depois de aquele ataque da guerra, onde está toda destruída, tem fogo por toda parte, tem que quebrar o fogo para não apanhar dano, porque se apanha dano vai ter um efeito de dano que vai ficar mais lento, por assim dizer.
Só coisa acontece. Não há o que fazer. Vamos repegar outra vez onde começamos e desculpa lá pelo imprevisto. Para continuar, também temos um menu. Parte do menu tem muitas interações, tem muitos easter eggs, porque na história tem muitos vacíos cronológicos dentro da história. E se vas naquela guitarra que está aí, se faz uma combinação específica de cordas, vai ter um pequeno easter egg para ver pequenas partes da história. E também tem um nível oculto que se encontra dentro do nível, vai ver partes da história para completar. Também tem outras interações dentro de um Game Boy, por assim dizer, um Game Boy, onde vai ter uns mini-jogos para também completar parte da história. E é isso. Obrigado. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a parte do marketing do nosso jogo, que se trata da divulgação sobre o jogo. A gente vai estar passando ela no YouTube, vai ter YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, várias plataformas onde a gente vai estar passando tanto a divulgação sobre o nosso jogo, como também mecânicas que vão estar... Porque nem tudo vai ser já claro de início. Vão ter segredos sobre o jogo também, onde nós vamos fornecer as informações todas aí, vamos passar hoje sobre atualizações, também novidades sobre o próximo capítulo do jogo. E no caso é só para, caso os clientes realmente gostem do jogo, queiram acompanhar o desenvolvimento dele e o progresso, aí eles podem estar seguindo e vendo o progresso do feito. Malta, sou outra vez, malta, já vi que está tudo a dormir, mas tem que acordar esta malta, siga para mim, bora. Vai. Pessoal, eu falo as palavras-chave do nosso projeto, acima de tudo são aprender, ouvir, melhorar, evoluir e criticar. Todas elas têm um grande sentido dentro do nosso trabalho. Todos nós tivemos que aprender alguma vez na vida, porque nós não nascemos ensinados, não é? Temos que aprender. A ouvir, porque é muito importante ouvir e receber as críticas, porque acima de tudo, nós temos que ser os nossos maiores críticos, temos que saber ouvir e também escutar bem as pessoas. Melhorar, porque a partir do momento que ouvimos as críticas, temos que melhorar aquilo que fomos criticados. Acima de tudo, interpretar o que nos interessa e, acima de tudo, ouvir e melhorar essas coisas. Acima de tudo, melhorar e depois evoluir. Evoluir é um passo importante em qualquer projeto, porque quando melhoramos, também evoluímos. E, acima de tudo, criticar. Criticar é o passo mais crucial de qualquer projeto. Porque quando tu tens autocrítica, tu consegues evoluir e melhorar de uma forma imensa. Obrigado a todos. Obrigado a todos.
Na Estação Espacial Alpha 69, possui zero comunicação, um alienígena solta e um astronauta sozinho no escuro.